Não sei se vocês se lembram, mas a Fundação SCP é na verdade uma organização ultra secreta. Nós não deveríamos saber que ela existe ou que abriga objetos em seus prédios. Mas seu humilde servo, Detetive Void, é excelente em hackear seus sistemas. Eu recentemente lhes contei sobre minha nova descoberta, SCP-7777. Ficaram interessados nessa entidade, então, como prometi, vou falar mais detalhes sobre ela. A primeira informação que vocês têm que saber é: não há dados oficiais sobre esse objeto no banco de dados eletrônico da Fundação. O fato é que a organização é muito antiga. E apesar de utilizar tecnologias de ponta, a Fundação possui enormes armazéns lotados de documentos em papel. Os mais importantes são transferidos para bases digitais, mas muitos deles permanecem no formato old school. Não sabemos por que os dados sobre SCP-7777 não foram digitalizados. Eu tenho algumas hipóteses sobre o porquê, mas por hora vamos falar sobre o próprio objeto de estudo. SCP-7777 é chamado de O Ladrão de Almas e pertence à classe Euclides. A criatura se parece com os mamíferos terrestres felinos, no entanto, ele não é um gato. Possui um corpo forte e musculoso com peito e pernas bem desenvolvidos. Isso pode indicar boa adaptação para rápidos movimentos. O ladrão de almas tem uma longa e grossa cauda, e seu corpo inteiro é coberto por uma densa pelagem preta, mais longa na ponta de seu rabo e em sua nuca. Em volta de sua cabeça há uma espécie de coroa com densos cachos de lã. Também possui um pescoço bem longo e uma cabeça com poucos traços. Isso embasa a teoria de que SCP-7777 atinge altas velocidades, mas nenhum documento cita isso. Sabe-se que o objeto pode se manter ereto verticalmente sobre seus dois membros traseiros. Possui dedos e longas e afiadas garras nas patas dianteiras. A criatura tem 1,5 metro de altura e pouco mais de 5,5 metros de sua cabeça até a ponta de sua cauda. Apesar de seu impressionante tamanho, pesa apenas 146 kg. O ladrão de almas não precisa de comida, então seu interior não tem estruturas ou órgãos digestivos. Também não tem fisionomia, nem nariz ou boca. Isso sugere que sua respiração é diferente da de mamíferos, se é que realmente necessita de respirar. Há duas aberturas luminosas na frente da cabeça do SCP-7777. Parecem-se muito com olhos comuns, apesar de não os serem. E existem 24 placas quitinosas ao longo das duas laterais de seu corpo, 12 em cada lado. É impossível coletar amostras dessas invulneráveis estruturas, e sua composição é desconhecida. SCP-7777 deve ser mantido em uma câmara com paredes de concreto, com 100 metros por 100 metros por 50 metros. Seus cantos internos devem ser vivos, e o lugar não possui janelas. A câmara deve ser mantida a uma temperatura constante de menos 12 graus Celsius. A cela contém pedras naturais e folhagens vivas, simulando seu habitat natural da floresta. É apropriado que a câmara do SCP-7777 não tenha iluminação. Os dispositivos de filmagem e monitoramento estão instalados em cantos a 15 metros do chão. Como existem arquivos que contêm informações sobre métodos e procedimentos de contenção, a criatura deve estar em algum setor da Fundação, ou ao menos já esteve. Eu li muita coisa sobre o ladrão de almas nos documentos em papel da Fundação, e eu ainda não entendi por que não foram digitalizados. Se o objeto já tivesse sido neutralizado, haveria um documento indicando o status atual e a classe do objeto. O ladrão de almas é um ser senciente que fala. Ainda é um mistério como ele faz para emitir som sem ter boca ou nariz. Mas SCP-7777 já falou com cientistas da Fundação em 8 línguas: inglês, alemão, espanhol, francês, latim, mandarim, japonês e português. A criatura não demonstra violência e interage facilmente com pessoas. Materiais para a construção de seu ninho são levados à câmara quando a criatura solicita. A comunicação com SCP-7777 é feita exclusivamente através de microfones instalados dentro do cômodo. O objeto tem um apelido de GOS, pronuncia-se GOS. Provavelmente foi assim que a criatura se apresentou, pois não responde a outros nomes. Ela também responde quando alguém lhe dirige a fala, mas ela mesma nunca inicia uma conversa. Uma das propriedades anômalas do objeto está associada às placas quitinosas de seu corpo. Quando o ladrão de almas está em um lugar com luz natural ou artificial, ele fica invisível. Averiguaram que esse efeito é promovido pela capacidade das placas de refletirem e refratarem a luz. Esse mecanismo permite que a criatura se utilize de camuflagem perfeita. Mas o efeito anômalo mais perigoso do SCP-7777 é o que afeta seres vivos. Quando há uma pessoa ou outro tipo de animal em seu campo de visão, ele faz de tudo para tentar estabelecer contato olho a olho. Depois de 11 segundos que isso acontece, o corpo da vítima começa a se decompor muito rápido.
Esse processo perdura até o indivíduo morrer. O único método de impedir a fatalidade é fazer a criatura dormir durante esse processo de absorção de alma. Eu desconheço os procedimentos e drogas usadas nesse método. Relatórios das autópsias de vítimas mostram que não sobram fluidos, órgãos internos ou músculos dentro dos corpos. Só os ossos, pele, cabelos, dentes e unhas ficam intactos. 75% das pessoas e 30% dos animais morreram depois de terem interagido com o SCP-7777. Esses casos provavelmente envolvem experimentações com funcionários classe D. Os documentos também indicam que os sobreviventes relataram terem sofrido paralisias durante o contato olho a olho com a criatura. Não conseguiam se mexer ou olhar para o outro lado. Não há padrões nem preferências na escolha das vítimas por parte do objeto. Também já determinaram que as propriedades anômalas do SCP-7777 não são manifestadas quando o objeto é avistado por reflexões, vídeos, fotos ou desenhos. Mas o processo de sucção de alma não é impedido por vidro, plástico ou outros materiais transparentes quando posicionados entre o objeto e sua vítima. Criaturas cegas também estão sujeitas ao SCP-7777, com a diferença de que seus olhos permanecem intactos. Então, por que há informações sobre o objeto, mas nada é oficial? Honestamente, eu não sei qual é o critério para que novas informações sobre SCPs entrem na base de dados da Fundação. O objeto precisa ser estudado, suas propriedades anômalas têm que ser identificadas, um sistema de contenção deve ser planejado e experimentos precisam ser conduzidos. Tudo isso leva muito tempo e geralmente é prontamente digitalizado. Por isso, o GOS pode ser uma descoberta recente. Também há a possibilidade de esses documentos serem muito antigos e o ladrão de almas ou ter sido neutralizado ou não estar situado na Fundação por algum motivo. Mas mesmo assim, tudo isso teria sido registrado digitalmente, mesmo havendo fatores circunstanciais, como por exemplo quando o Conselho O5 quer esconder alguns fatos de todo mundo. SCP-7777 talvez nem exista e talvez suas informações sejam falsas, mas não acho que esse é o caso pelo motivo da existência de um outro objeto, SCP-1051-RU. Eu assumo que este SCP e o ladrão de almas têm relação um com o outro. SCP-1051 é uma pequena criatura humanoide avermelhada com muitas cicatrizes e feridas em carne viva e em seu corpo, mas não sofre dor por causa dessas lesões. Além disso, o objeto não precisa comer ou beber água. É inteligente e fala inglês, mas se limita a dizer somente pequenas frases. Sua principal semelhança com o SCP-7777 é seu método de alimentação. Enquanto o ladrão de almas rapidamente absorve a força vital de suas vítimas, SCP-1051 faz isso de forma muito mais espetacular. Qualquer ser vivo que fizer contato olho a olho com a criatura começa a se decompor e jorrar sangue com tecidos mortos de sua boca, nariz e outras aberturas. As vítimas de SCP-1051 morrem em 15 a 60 minutos depois do contato visual. Mas diferentemente do SCP-7777, esse objeto não afeta animais ou pessoas cegos. Quando o anômalo objeto não consegue contato olho a olho com a vítima, começa a enfraquecer rapidamente. Então emite ondas de energia que alcançam até 500 metros radialmente. Todos os animais dentro deste alcance começam a causar danos em si mesmos, alimentando a vitalidade do SCP-1051. Sim, esses dois objetos têm diferenças significativas entre si, mas ambos claramente diferem dos mamíferos da Terra, que possuem estruturas e funções vitais bem características. Eu assumo que o ladrão de almas e o SCP-1051 vêm de um mesmo planeta ou dimensão, ou foram criados por um mesmo fenômeno anômalo. A propósito, o próprio SCP-1051 disse que existem outros indivíduos iguais a ele. Por que eu suponho que são alienígenas? Por causa de outro objeto. SCP-2525-N se utiliza de outros métodos para caçar, mas também possui características em comum com o ladrão de almas. SCP-2525 é um humanoide de 2 metros de altura que possui asas com membranas alares, longos braços com 3 dedos cada, um par adicional de membros superiores menores e 2 conjuntos de mandíbulas. Algo particularmente interessante nessa criatura é que seu corpo é completamente revestido com uma camada invulnerável de quitina. Graças a ela, armas de fogo não ferem o SCP-2525. A criatura também é capaz de se comunicar por telepatia e entende a fala humana, mas tem um dialeto próprio com fonemas de clique. SCP-2525 foi descoberto nas montanhas onde houve a queda de uma grande aeronave extraterrestre. Provavelmente não houve somente este único sobrevivente. Eu acho que SCP-7777 e SCP-1051 também podem ter estado a bordo nessa nave estelar. Mesmo se não estiveram, parecem-se muito com organismos que evoluíram de ou foram criados em um mesmo lugar.
E mais um detalhe, o acidente ocorreu no começo do século XX. Devido às suas propriedades de camuflagem, SCP-7777 pôde se esconder por bastante tempo, mas cedo ou tarde, os vários cadáveres decompostos atraíram a Fundação até a criatura. Eu acho muito legal que o objeto sabe 8 línguas. Alguns de vocês podem assumir que ele consegue absorver o conhecimento linguístico de suas vítimas, mas o ladrão de almas fala as línguas mais faladas em todos os continentes. É improvável que ele tenha vagado pelo mundo sem ser notado. SCP-7777 ou se deparou com muitas pessoas de diferentes nacionalidades em um local só, ou alguém o ensinou essas línguas. Até agora, o ladrão de almas é o objeto SCP mais misterioso. Mas eu tenho certeza de que vou descobrir tudo e compartilhar a verdade com vocês. Me diz, por que na Fundação não há informações oficiais sobre o SCP-7777? Responde aqui embaixo e se inscreve no meu canal para não perder o relato de um objeto até então desconhecido. Até breve!